Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou falar sobre o tema da semana, o tema que dominou os últimos dias, que é a gibilização do mundo. Contextualizando, nos últimos dias, o GPT teve uma atualização que agora permite transformar fotos normais, fotos comuns, em ilustrações no estilo japonês, mais propriamente do estúdio Ghibli, de animações, de maneira impecável, eu diria. É muito semelhante, é uma qualidade muito alta. Para muitos, isso não passa de um avanço tecnológico, mas para alguns, principalmente o pessoal, os profissionais do mercado artístico, isso trouxe uma ameaça. Eles enxergaram com bastante receio, pois temem que suas profissões estejam em risco, que a IA generativa um dia vá tomar suas posições. Mas antes de entrarmos de fato de cabeça nessa polêmica, é interessante que façamos uma pergunta. A IA generativa pode mesmo criar arte? Bem, para responder isso, nós temos que voltar para a arte clássica, voltar para a era clássica e entender qual de fato é o conceito de arte. Para os grandes pensadores da era clássica, a arte nunca foi reduzida apenas à mera técnica. O artista, para eles, não apenas manipula formas e cores, mas expressa uma visão única do mundo, sua visão do mundo, expressa emoções e um significado profundo. Já uma IA, muito avançada, ela vai conseguir fazer combinações de elementos, ela vai conseguir reproduzir estilos que já existem e vai conseguir também produzir obras esteticamente impecáveis. Mas é evidente que não há uma intenção artística nisso. Não há de fato uma experiência humana sendo comunicada. Então, com base nisso, se a arte for entendida apenas como estética, então sim, a IA generativa, o GPT, a evolução da tecnologia, já faz arte. Mas se a arte for mais do que isso, uma expressão da experiência humana, então a IA nunca poderá substituí-la. Agora falando mais propriamente sobre o mercado, e mesmo que a IA não consiga de fato criar arte no sentido clássico, no sentido verdadeiro da coisa, ela pode sim, e acredito que vá, substituir alguns artistas do mercado artístico, pois esse mercado exige muita entrega técnica. Designers gráficos, ilustradores de arte conceitual, artistas que produzem sob demanda para empresas, todos esses podem e vão acabar sendo afetados em algum grau. É aí que mora a ironia. Muitas dessas pessoas, muitos desses artistas, sempre defenderam que o conceito de arte, a ideia de arte, é relativa e parte mais dos olhos de quem vê. Ou seja, que não há critérios objetivos para identificar se algo é belo ou não, por exemplo, que a arte não precisa de uma intenção para existir. Então, agora com a IA, com esse concorrente, se a arte é de fato apenas estilo e técnica, então a IA já faz arte e pode substituí-los, pois é mais barata, é mais rápida e faz tudo sem reclamar. Mas é óbvio que não acredito nisso. Citando o Roger Scruton, ele dizia que a beleza na arte não é apenas uma construção subjetiva, mas algo que exige esforço humano, um senso de transcendência e significado. E se ele estiver certo, como acredito que está, a IA nunca substituirá a arte, apenas substituirá o espaço da arte reduzida à pura estética vazia. Para finalizar, eu gostaria de trazer algo bem interessante do professor David Panceira. Eu vou deixar todas as redes sociais dele aqui abaixo na descrição.
ele trouxe uma curiosidade interessante de que Hayao Miyazaki, um dos produtores, um dos criadores do estúdio Ghibli de animações, o estúdio japonês, que eu citei no início, um dia foi apresentado a uma produção artística de um IA, muitos anos atrás, ou seja, era uma tecnologia bem precária ainda, então era uma produção bem feia, e ele ficou de fato assustado e declarou que quem cria essas coisas não tem ideia do que é a dor e também que nunca incorporaria essa tecnologia ao seu trabalho e que sentiu fortemente que isso é um insulto à própria vida. Então ele foi bastante crítico a isso e finaliza dizendo que nós humanos estamos perdendo a fé em nós mesmos. Aí o professor destaca que não sabe se Miyazaki ainda pensa dessa forma, se com a evolução, com a qualidade, enfim, atual dessa produção estética, ele teria a mesma reação, mas que tudo isso fez refletir. Aí abrindo aspas para o professor, ele diz, será de fato, com toda essa criação de IA, desde textos, imagens e animações, estamos vivenciando um insulto à própria vida? O surgimento da Google alterou a nossa maneira de pensar, as redes sociais alteraram o nosso modo de nos relacionar. Será que a criação artística feita por IA, criação artística entre aspas, não alterará a nossa maneira de perceber significado? Ele diz que não sabe, mas que teme. Então, eu creio que toda essa polêmica traz sim a possibilidade de que reflitamos sobre diversos aspectos. O professor teme sobre de que forma toda essa evolução tecnológica irá modificar a maneira com que percebemos significado. E eu acrescento que, de uma forma positiva, talvez, essa dominância da IA generativa faça com que algumas pessoas repensem suas ideias sobre o que de fato é arte. E você, o que você pensa? Pode colocar aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhe o vídeo, que ajuda bastante. E é isso, até a próxima.